regressão. Tem crianças que passam por ela e crianças que não passam. Eu já contei aqui alguns trechinhos em vários vídeos da experiência que nós tivemos, mas nesse vídeo aqui eu vou contar detalhadamente sobre tudo o que nós passamos quando a Nath nasceu e o que foi que aconteceu com a Tina. Antes de mais nada, eu queria esclarecer para vocês que, como eu falei, não são todas as crianças que passam por essa fase ou por esse momento onde elas regridem praticamente tudo aquilo que elas já evoluíram quando algo muito diferente acontece, como por exemplo a chegada de um bebê novo na casa. Porém, quando a criança passa por isso, muitas vezes é extremamente difícil para os pais entender ou saber lidar, mas é ainda mais difícil para a criança que está vivenciando aquilo. E eu já vou explicar logo para vocês por quê. Geralmente, isso acontece de forma muito intensa quando a criança é bem mais novinha e acaba tendo ali alguma mudança muito drástica na rotina de vida da família. Quando a criança é um pouco mais velha, isso pode acontecer? Pode acontecer, mas pelo menos nos casos em que eu já ouvi falar e até mesmo naquilo que eu já li a respeito, essa regressão acaba sendo um pouco mais leve, digamos assim. Ou seja, ou ela tem sinais mais leves, ou ela dura menos tempo. Eu vou contar para vocês com alguns detalhes um pouquinho mais específicos sobre o que foi que aconteceu aqui em casa. Para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a reação da criança quando algo muito diferente começa a fazer parte da rotina da família. Eu já falei para vocês em vários outros vídeos que nós nos mudamos do Brasil com a Tina ainda muito pequenininha. Ela tinha 5 meses quando nós nos mudamos para casa de pessoas que nós não conhecíamos. Passamos a dormir todos no mesmo quarto, o que nunca tinha acontecido, porque a Tina, com 1 mês de vida, já foi dormir no próprio quarto, no berço dela, e todas as rotinas que eu tinha com ela eram sempre separados do nosso ambiente, do nosso quarto. Ela passava alguns momentos do dia brincando comigo na minha cama, que era cama de casal, mas ela não dormia lá. Então, essa primeira mudança, que foi a mudança de país, a mudança de ambiente e até mesmo de pessoas, porque ela conhecia a mim, o Wallace, as avós e amigos mais próximos com quem ela também tinha um contato, mas para uma criança de 5 meses isso ainda não é tão comum. Mas mesmo assim, ela conseguiu perceber todas essas mudanças e isso afetou de algumas maneiras que eu só fui perceber mais tarde. Nós já tivemos um vídeo aqui super legal com a Patrícia Camardella, fonoaudióloga, onde nós falamos sobre atraso de fala e eu cito várias vezes a respeito do atraso de fala que a Tina teve. Explico ali um pouco detalhadamente que esse atraso de fala já tinha se iniciado antes da Nath nascer. Só que eu, como mãe de primeira viagem, não reparei, não consegui perceber isso. Falamos também já sobre o desfraude da Nath e eu nunca contei exatamente como foi o desfraude da Tina, a não ser nesse vídeo onde eu falo sobre o assunto. Mas com a Tina, eu cheguei a colocá-la no pinico para começar a fazer xixi com 1 ano e 2 meses. Eu já estava grávida e eu tinha essa ideia de que eu queria que ela saísse da fralda antes dos 2 anos, ou no máximo por volta dos 2 anos, quando eu já estaria com a Nath recém-nascida. Eu não queria ter que ficar trocando a fralda das duas, então eu fiz isso. E ela recebeu de uma maneira muito boa. O terceiro ponto que eu queria colocar aqui também foi a respeito da chupeta. A Tina, ela não aceitou chupeta logo de cara, logo assim, recém-nascida, mas por volta dos 2 meses ela aceitou uma chupeta, que foi a que eu sempre mostrei aqui, que era aquela que tinha um buraquinho no meio, eu conseguia inclusive colocar o meu dedo, ela era verde, redonda, bem grandona, e ela aceitou essa chupeta e depois de um tempo ela largou essa chupeta, ela chupou os dedos, esses 2 aqui, ela colocava na boca. E aí, pra tirar a mão, eu não queria que ela ficasse chupando o dedo, eu fiz várias coisas, também temos um vídeo sobre essa questão da chupeta, e eu consegui devolver a chupeta pra ela, o que não era o ideal, mas pelo menos ela não estava chupando os dedos mais. Então nós tínhamos aí 3 pontos principais: a questão da fala, a questão da fralda e a questão da chupeta. Por que foi que eu toquei nesses 3 assuntos se eu já tenho vídeos falando sobre isso? Porque nessa questão da regressão, quando eu olho para trás e eu vejo todas as coisas que nós passamos, esses foram os 3 pontos principais em que eu pude identificar essa regressão que a Tina sofreu quando a Nath nasceu. Como ela já tinha um certo atraso de fala por toda
toda circunstância que eu não pude identificar, mas que hoje eu percebo que ela teve, ela já não falava muito. E quando a Nath nasceu, ela parou completamente de falar. Ela simplesmente não queria falar. E uma das coisas que ela usou para poder não falar mais foi a chupeta. Então você vê como uma coisa está relacionada com a outra. O que ela mais fazia era colocar a chupeta na boca o tempo inteiro, e quando a gente tirava, ela chorava muito. Então isso já fazia com que ela não falasse, porque ela não ia falar com a chupeta na boca, e também fez com que ela criasse uma dependência muito maior da chupeta. E o outro ponto, que é a questão da fralda, do pinico, foi que ela já estava há 6 meses sem fazer cocô na fralda, e quando eu voltei para casa com a Nath, ela não aceitou mais fazer no pinico. As primeiras poucas vezes, em questão de horas, que ela presenciou eu trocando a fralda da Nath, ela simplesmente passou a rejeitar completamente o pinico, e ela não queria mais sentar lá de jeito nenhum. Com alguns dias eu pude perceber que isso realmente tinha sido algo muito forte nela, tanto a questão da fala, quanto da chupeta, quanto do pinico. E eu larguei de mão, porque eu realmente não tinha forças para poder lutar mais essas batalhas na hora que eu tava ali cuidando da Nath recém-nascida e tudo mais. Mas com cada uma dessas situações eu acabei lidando de forma diferente e separada depois, em algum momento. E isso ajudou bastante, porque eu separei um momento para tirar a chupeta dela, para fazer com que ela se desvencilhasse disso. E mais pra frente eu comecei a estimular ela com o inglês, como vocês já viram aqui em alguns outros vídeos. Foi por isso que eu comecei a falar inglês com ela, porque no momento em que ela parou completamente de falar, a primeira expressão que ela teve para mostrar que ela queria falar novamente foi em inglês. Então vocês já podem ver aí novamente. Eu tirei a chupeta, foi o primeiro estímulo para que ela voltasse a falar e para que ela não ficasse tão dependente assim da chupeta como ela estava. Eu comecei a falar com ela nesse outro idioma que ela mostrou interesse, o que já era um estímulo a mais também para que ela voltasse a falar e diminuísse essa questão da regressão. E com a fralda, eu acabei empurrando. Eu fui levando da maneira que deu, até que eu realmente cansei e falei, não, agora ela já tá grandinha o suficiente para entender, e aí eu consegui desfraldar. Mas todos esses aspectos aí da regressão e dos sinais que ela mostrou para que eu identificasse essa regressão foram sinais muito, muito claros. Você, pai e mãe, que talvez esteja passando por isso, pode pensar, eu vejo sinais no meu filho mais velho que não são tão claros assim, mas você sempre vai conseguir perceber. Ou então você pode pensar, eu vejo sinais claros, diferentes desses, mas tão claros quanto, e eu simplesmente não sei quanto tempo vão durar. O que é que eu faço? Bom, a minha primeira dica, pessoal, é que vocês realmente identifiquem isso na criança de maneira clara e tentem trabalhar de maneira separada com cada sinal. Porque como eu falei aqui, não adiantava eu tirar a fralda, tirar a chupeta e mudar o idioma tudo ao mesmo tempo. Eu fiz essas 3 coisas, que foram as maneiras que eu encontrei para poder lidar com cada situação. Eu fiz tudo isso de forma separada, porque quando a gente pega uma criança pequena e tenta fazer um monte de mudanças todas de uma vez, não vai dar certo. Ela já tem uma mudança grande, por exemplo, que no caso da Tina foi o nascimento da irmã. Isso já é uma mudança muito grande. A Patrícia Camardella, inclusive no vídeo que a gente conversou sobre essa questão do atraso de fala, ela cita que o desenvolvimento infantil, ele é repleto de frustrações. A criança vai se frustrar e é dessa maneira que ela vai se desenvolver. Só que ter todas as frustrações ao mesmo tempo não vão ajudar. Então, tenta lidar com cada um dos sinais que a criança tá dando a respeito dessa regressão, tenta lidar de uma forma diferente. Tenta interagir a criança com, por exemplo, se o caso da regressão foi por causa de um irmãozinho que nasceu, tenta fazer essa interação da criança mais velha com o bebê recém-nascido em momentos em que ela vai poder segurar, talvez abraçar ou até mesmo fazer carinho. Isso vai fazer com que ela entenda que aquela mudança é permanente. Ela não vai achar que aquele bebê vai ficar ali por uma semana e vai embora. E aí sim, a gente vai trabalhando os outros pontos aonde a criança regrediu, aonde ela já estava fazendo alguma coisa e simplesmente não está mais. Mas ela precisa voltar a fazer, porque esse é o desenvolvimento da criança, é assim que ela vai evoluir, é assim que ela vai crescer. Essa regressão, ela não é fácil para os pais, ela também não é fácil para a criança, mas ela vai passar. Em algum momento, a criança sempre vai chegar num ponto onde ela vai conseguir entender que aquilo lá que ela parou de fazer
ela vai ter que voltar a fazer. Muitas vezes isso não vai ser consciente, tá, pessoal? Então não pensem que a criança simplesmente vai ligar uma chavinha na cabeça dela e vai falar assim, nossa, realmente eu não posso mais usar fralda, agora eu preciso ir pro pinico porque eu já sou grandinha. Não é assim que funciona, até porque a gente já conversou sobre isso no vídeo do desfraude. Mas ainda assim, como parte do desenvolvimento da criança, ela vai progredir. E isso significa que quando a regressão em algum ponto for um pouco mais leve, digamos assim, pode ser que ela consiga ultrapassar esse ponto aonde ela tinha regredido e continuar no mesmo nível e deslanchar. E aí ela vai estar no nível das crianças já da idade dela que não tiveram nenhum tipo de regressão. Mas em alguns sinais pode ser que ela demore mais mesmo. Pode ser que ela tenha um determinado atraso, mas isso também vai passar. O que vai determinar em quanto tempo isso vai passar são geralmente duas coisas. A primeira, o estímulo e a forma como nós, pais, lidamos com esses sinais de regressão. E, em segundo ponto, a maturidade da criança. Ela precisa ir adquirindo isso aos poucos. E é claro que ela não vai adquirir isso tudo de uma vez. Mas as duas coisas estando ligadas vão fazer com que a criança consiga passar por esse momento sem ter um trauma muito grande no futuro. Afinal de contas, os pequenos traumas constroem a gente. Mas a gente não quer que ela tenha grandes traumas para depois ter problemas maiores, é claro. Você, pai e mãe, que talvez esteja lidando com isso, não se sinta sozinho. Muitas pessoas já passaram e ainda vão passar por isso, mas ainda assim, saiba que muitas pessoas estão aqui para ajudar você e dar todas as dicas que você precisa de acordo com aquilo que talvez você esteja passando nesse momento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai poder receber sempre todos esses conteúdos que eu trago para vocês aqui. Eu me chamo Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de duas.